Olá, família, seja bem-vinda. Amo receber você aqui a cada semana com mais um tema. E hoje nós vamos falar de morrência. Sabe o que é isso? É alguma coisa que tem a ver com o processo de um sofrimento que leva muitas pessoas a querer tirar a própria vida, uma construção de dor em dor até que a vida perde o sentido. Nós estamos nesse tempo de pensar, refletir, trabalhar a questão suicídio e é interessante que nós paremos para entender o que está em torno disto, acolher as famílias, acolher as pessoas que estão necessitadas de apoio, de abraço, de ser ouvido, de ser atendido. É dor para todo lado. Então é tempo de nós nos unirmos, porque afinal de contas, somos nós que precisamos estender a mão uns aos outros na hora em que o mundo está desabando. E olha, é muito comum que pessoas digam assim, mas não tem motivo. É casado ou estuda, é bonito, você é uma pessoa tão bonita, você vive tão bem, tem tanto. E tem muita gente que pensa que isso é tudo na vida, porque não enxerga o que acontece aqui dentro da gente, o histórico, o que passou, o que sofreu, o que está acumulando nesta alma, que faz com que em algum momento já não se tenha interesse de viver, perdeu o prazer de existir. Bom, é por aí que nós vamos andar. Como está você? Quer fazer alguma pergunta? Quer compartilhar algo que está acontecendo com você? Você já pensou em tirar a própria vida? Já pensou em morrer? Tem alguém aí da sua família em sofrimento? Pode ficar aqui com a gente, trazer algo de você. Quem sabe algo do que será dito também chegue ao seu coração e possa ser luz para os envolvidos, para você ser um suporte, uma ajuda, ou você mesmo que está muito machucado e pensa que já não tem mais jeito. Mas é bom lembrar que enquanto vida, há esperança. Mas vamos falando mais a respeito desse tema ao longo do programa e eu convido você para ficar com a gente, compartilhar, dividir informações e apresento já a minha primeira convidada de hoje, doutora Damares Moura, é advogada, é deputada aqui no estado em São Paulo. Bem-vinda! Muito obrigada, Darleide. É sempre muito significativo vir ao seu programa para tratar de assuntos tão relevantes e que a gente sabe que é uma oportunidade de nós contribuirmos de alguma forma, não é, para melhorar a vida das pessoas. Parabéns por tudo e obrigada pelo convite. Prazer é meu de tê-la aqui sempre. A forma de comunicar, as informações que traz, a maneira de nos fazer entender a seriedade do tema, para mim é sempre motivador te ter aqui. Obrigada. Doutora, em termos do que diz a nossa expectativa para o programa de hoje, morrência, suicídio. Daqui a pouquinho eu já vou trazer a minha segunda convidada para nós falarmos do sofrimento, mas já te lanço uma pergunta. Temos algo novo na legislação brasileira com relação ao suicídio? Temos sim. Eu me recordo que quando fizemos um programa no passado sobre o mesmo tema, eu mencionei aqui uma legislação que hoje ela foi alterada, ela foi transformada para alcançar novas situações. Veja como este tempo é desafiador. Não é? O Código Penal brasileiro, que de fato é uma legislação já bastante antiga, é da década de 40, e, naturalmente, quando o Código Penal brasileiro foi aprovado, eram desconhecidas situações que são vivenciadas hoje. Mas, recentemente, e não tão recentemente, eu estive aqui e mencionei que o Código Penal brasileiro punia, não é, as pessoas que incitavam ou, de alguma forma, auxiliavam alguém que tinha uma ideação suicida. A partir de janeiro deste ano, está em vigor a Lei 13.968. Se alguém quiser conferir, 13.968. O que essa lei fez? Alterou este artigo do Código Penal, que já penalizava pessoas que incitam e que, de alguma forma, auxiliam alguém
a uma prática suicida, foi acrescentada uma pena para aqueles que auxiliam, incitam a automutilação. Porque a automutilação hoje é uma forma que pode levar pessoas a tirarem a própria vida, especialmente os de idade mais tenra e os adolescentes. Portanto, é importante sabermos que hoje as mesmas penas aplicáveis, eu peço licença até para declinar as penas, porque eu acho que falar de suicídio é falar das consequências. Isso que é transformador. Então, toda pessoa que por ação ou omissão, porque os crimes não são praticados apenas por ação, o agente é ativo naquela situação. Por omissão, eu deixei de fazer algo que levou alguém a atentar contra a própria vida. Mas toda espécie de incitação e de auxílio de qualquer forma a que alguém atente contra a sua própria vida ou pratique automutilação, não é? As penas começam de 6 meses a 2 anos, se apenas houve a tentativa sem consequência. Se houve qualquer lesão grave ou gravíssima, essas penas vão de 1 ano a 3 anos de prisão. Se houve morte, se o resultado foi morte, as penas variam até 6 anos. E se o motivo da sua participação naquela prática suicida foi um motivo egoístico, foi um motivo torpe, foi um motivo fútil, se o envolvido era um menor de idade ou uma pessoa que tinha a sua capacidade diminuída, e se a incitação da lei, olha que interessante, tudo isso está na nova lei. Ok. Tá? E se a incitação ao suicídio ou à automutilação, que também pode levar à morte, foi praticada na rede de computadores, não é, com a utilização de redes sociais e tudo aquilo que nós conhecemos hoje no mundo da internet, não é? Se a incitação se deu na rede de computadores, a pena é dobrada, porque você sequer se relacionava ou você utilizou uma ferramenta virtual, não é? Isso é muito torpe. Sim. Isso é muito pequeno. Você levar alguém a tirar a própria vida usando a rede mundial de computadores. Todas as penas que eu declinei, elas são aplicadas em dobro para quem praticou. Essa é uma lei que está em vigor a partir de janeiro do ano de 2020. Atenção para incitação e auxílio ao suicídio ou automutilação. Uau! E há bem pouco tempo, nós fizemos aqui no consultório de família o programa. O tema justamente era a autolesão, a automutilação, e você pode, inclusive, encontrar esse programa no nosso canal no YouTube. Aproveite e se inscreve, porque tem informações muito preciosas para você que é pai, mãe, os professores, porque essa é uma questão muito pertinente, especialmente aos mais jovens, aos adolescentes e até crianças. E veja bem, nós temos que ficarmos muito alerta o conteúdo que os nossos filhos estão vendo, com quem eles se relacionam, porque muitas vezes são estranhos na rede de computador que faz com que nossos filhos vulneráveis, em algum momento, acessem, vejam, saibam de alguém, por meio de alguém que está ali mal intencionado. Às vezes o perigo está dentro da casa da gente e nós não nos damos conta, fica aqui esse alerta. E Darleide, só para eu acrescentar aqui, a automutilação, não havia uma previsão legal. É uma novidade, não é, no mundo atual, e que não havia uma previsão legal. E por que a pena ela é aplicada em dobro quando o crime ou quando a incitação é praticada por meio da rede de computadores? Foi exatamente o que você disse. Porque a rede de computadores, ela causa um efeito na mente, nas mentes mais jovens. O envolvimento, não é, com o desconhecido, ou o envolvimento com tudo aquilo que é visual,
não é, com jogos mortais, porque os jogos mortais hoje, Darleide, são apontados como uma das causas de suicídio. Olha isso. E de automutilação. Né? Por isso que crimes praticados na rede de computadores, e eu fiquei muito satisfeita, as penas são aplicadas em dobro. É isso. Pais, mães, professores, educadores, cuidadores, atenção redobrada, especialmente para os mais vulneráveis, as crianças, os adolescentes, tão suscetíveis àquilo que chega facilmente, muitas vezes, sem a supervisão dos adultos. O tema é pertinente à família como um todo e o cuidado com crianças e adolescentes. Eu quero trazer aqui para participar com a gente agora a psicóloga Simone Borri. Ela vai falar conosco direto de Brasília por Skype. Bem-vinda, Simone. Prazer recebê-la aqui. Eu sei que é uma dos seus temas de estudo, a proposta de hoje, então é um prazer ter alguém com seu preparo, com seu currículo. Seja bem-vinda. E diante do que nós já estamos discorrendo até aqui, o tema proposto, já me traz o que você, como profissional da saúde mental, da saúde emocional, quer compartilhar com a gente para dar o start da sua participação hoje. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês. E eu já queria pegar um gancho que a Damaris acabou de colocar, de pontuar. Eu comecei a estudar sobre o suicídio em 2004, época do mestrado. E nessa época, o suicídio ele era a terceira causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos. Mas desde 2016 é a segunda causa de morte. Então a gente realmente precisa falar sobre esse assunto de uma maneira tranquila, mas a gente precisa conversar que o suicídio ele está perto de nós e a gente precisa saber como agir. A gente estava conversando um pouquinho antes, né? Assim como eu preciso ter uma noção de como, se tem alguém que está engasgando, o que eu preciso fazer de primeiros socorros, a gente também precisa ter uma noção de como agir em relação a um amigo, a um colega de trabalho, a um filho, a uma pessoa próxima a nós. Porque uma crise, um comportamento suicida, ele não vai acontecer na frente de um especialista. Ele vai acontecer exatamente diante de um pai, de um professor, de um colega de trabalho, e a gente precisa ter noções básicas de como proceder. Desde o ano 2000, a Organização Mundial de Saúde já coloca o suicídio como um problema de calamidade pública. A partir do ano 2000, nós já estamos em 2020. Essa organização lançou várias cartilhas para a população em geral. Então, o que a gente vai estar conversando aqui hoje não é para especialistas, é para pessoas comuns, para pessoas que não têm formação em saúde mental, mas que podem ter noção de como intervir nesses momentos de crise. Porque eles não vão acontecer diante de um profissional, eles vão acontecer diante de pessoas comuns. E são as pessoas comuns que vão trazer essas pessoas em sofrimento para os especialistas. E o que dizer, então? Já vamos adiantar. Como é que procede? Sabe, Simone, é muito comum alguém relatar assim, quer chamar a atenção, ou ela apenas dizia, ou ele apenas dizia que tinha vontade de sumir, queria desaparecer, parece que já não queria mais viver, mas a gente não deu atenção. Como é que a gente vai percebendo que alguém está, de fato, em sofrimento para uma tentativa de suicídio, por exemplo? Tem anúncios assim? Ótimo. Que aí a gente vai falar de dois aspectos. A gente tem um comportamento e a gente tem frases, a gente tem falas. Comportamento indireto, comportamento direto, frases indiretas, frases diretas. O que a gente precisa ter noção é que, a partir do momento em que tem uma pessoa que ela começa a cogitar a possibilidade de um comportamento suicida, essa pessoa está em sofrimento. Se está para chamar atenção, se não está, não interessa. O que interessa é uma pessoa que ela já usou todos os recursos que ela tinha para enfrentar situações e ela começa agora a pensar no suicídio como uma possibilidade. E aí, mais do que nunca, essa pessoa precisa de ajuda, ela precisa de uma intervenção.
O que seriam os comportamentos indiretos? Eu acho bacana a gente já começar por aí. Quando a gente fala de comportamentos indiretos, o fato de ser uma pessoa que sofre de algum transtorno mental, então depressão, transtorno de ansiedade, não significa que ela é suicida de forma alguma, mas ela já está numa condição em que a gente precisa prestar atenção em intervir no tratamento. Eu gostei muito do título que você colocou, morrência, exatamente isso. O suicídio ele não acontece da noite para o dia. São sinais que vão acontecendo e os sinais eles vão se agravando no decorrer de um tempo. Então, a maioria das pessoas que cometem suicídio são pessoas que têm algum sofrimento emocional. Então, se essa pessoa trata o sofrimento emocional, ela está longe do comportamento suicida. Agora, quanto mais ela posterga o tratamento, mais ela se torna vulnerável para o comportamento suicida. O comportamento autolesivo também, ele não é considerado um comportamento suicida, mas ele é um comportamento indireto. É uma pessoa que está mostrando claramente que está em sofrimento psíquico e é uma pessoa que precisa de auxílio, precisa de uma intervenção para que não chegue lá na frente. Agora, o que seriam os comportamentos diretos? Certa vez eu estava atendendo uma pessoa e o que sinalizou para o colega de quarto dele? Ele gostava muito do peixe, de um peixinho que ele tinha, um peixe beta. E ele falou assim, olha, ele chegou para mim e falou para eu cuidar desse peixe. Ele estava em depressão e ele estava pedindo para o amigo cuidar de um peixe que ele gostava muito. Esse foi o sinal de alerta para o amigo acionar a rede. Se a gente não sabe, a gente acaba perdendo esse amigo nessa hora. Ou então, eu escutei uma vez de uma mãe, ela estava falando, que a gente já pode começar a entrar também na questão das frases. Era mais ou menos agosto, setembro, e o filho estava conversando com o avô. A família toda iria se encontrar no Natal, e ele estava falando com o avô de uma forma como se ele nunca mais fosse ver o avô. A mãe falou que na hora ela sentiu que tinha uma coisa estranha lá. Ele se despediu desse avô. E aí foi o sinal de alerta dela para levar ajuda. A gente precisa saber quais são esses sinais. Se é uma pessoa que está em tratamento e é uma pessoa que a gente começa a ver que ela está se desfazendo de coisas que são importantes para ela, ou ela começa a falar, queria sumir, queria desaparecer, ou ela deixa bem claro, eu tenho vontade de morrer, eu não aguento mais, se continuar desse jeito, vai acabar tudo. Ela está dando sinais claros de que faltam ferramentas, ela não tem mais como enfrentar, daí a necessidade de procurar um especialista para que ela possa ampliar novamente as ferramentas para enfrentar os problemas. Muito Quando a bom, gente começa a Simone. perceber os sinais, a gente pode intervir precocemente. A gente sabe que existem comportamentos suicidas ou existem suicídios que não vão ser, não tem como a gente prevenir, mas 90% dos suicídios podem ser prevenidos. A gente só precisa prestar atenção aos sinais. E quanto antes, melhor. Você está acompanhando o consultório de família, neste momento ouvindo a Simone Borri, que é psicóloga, nos ajudando, nos auxiliando a entender o processo que envolve família, o indivíduo, um adoecimento, um sofrimento e o que se pode fazer em função disso. Perguntinha chegando, você aí de casa pode falar com a gente, estamos no Facebook, estamos no Instagram, lá você pode deixar comentários, inbox inclusive, só entre a gente, talvez fique até melhor para você. Doutora Damares, aqui comigo no estúdio. Doutora Damares, e o bullying que leve ao suicídio? Pode haver uma ligação. O autor pode ser responsabilizado caso seja identificado enquanto quem molestava o outro por meio do bullying? Claro. Eu gosto muito de dizer, as pessoas imaginam o seguinte, o suicídio não é punível. Né? A pessoa morreu, ela não vai ser punida. A tentativa de suicídio também não é punível para quem tentou se suicidar. Também não é punível. Mas eu vou repetir, qualquer forma de induzimento, incitação e prestação de auxílio, que é a terminologia que a lei usa, não é? Para a participação de um terceiro no suicídio e agora na automutilação, que foi acrescentado ao tipo penal,
é uma forma de participação efetiva no crime e é punível. Vamos falar do bullying agora, né? O bullying, alguém participa daquele sofrimento que uma criança, que um adolescente passa a vivenciar no seu ambiente escolar ou outro espaço de convivência, onde também pode ser praticado o bullying. Por qualquer condição que aquela criança, que aquele adolescente, que aquele indivíduo carregue consigo, sua raça, sua etnia, sua religião e tantas outras condições humanas, não é? E personalistas que nós temos, e ela passa a ser objeto da crítica, do escárnio, da desqualificação, da diminuição. Naturalmente, que esta conduta que vai provocar o sofrimento emocional, uma depressão, uma automutilação, não é? E até a perda do valor da própria vida, a perda do interesse de viver. É importante saber que depois da ocorrência do suicídio, vai ser instaurado um inquérito policial. As pessoas pensam assim, o suicídio aconteceu, acabou. A pessoa tirou a vida, o que se pode fazer? Não é verdade. A polícia vai instaurar um inquérito policial, que é uma peça investigativa, para identificar as circunstâncias em que ocorreu aquele suicídio. E, naturalmente, que muitos que cercam o indivíduo, a criança, o adolescente, que estavam na convivência, vão ser ouvidos pela polícia. E a inteligência policial vai identificar por que aquele sofrimento. Não é? A nossa convidada agora acabou de manifestar que esse sofrimento não acontece da noite para o dia, é uma construção. Não é? E a polícia vai buscar encontrar a circunstância em que aconteceu. Aquele sofrimento que se acumulou e levou à perda da vontade de viver. E se for identificado, não é, que havia indivíduos praticando bullying que levou à depressão, ao adoecimento mental da vítima e à perda da vontade de viver, não tenha dúvida, Darleide. O indivíduo que pratica o bullying e que leva alguém ao suicídio, ele vai ser responsabilizado e vai cumprir pena em virtude da sua participação na ocorrência suicídio. Então, assim, é porque o bullying a gente fala pouco disso, até porque a gente fala pouco de suicídio para crianças. E eu acho que hoje, se eu tiver oportunidade aqui, é uma lição muito prática, como falar de suicídio com crianças. A gente precisa, não sei se já posso falar agora. Pode, por favor. Eu fui procurada por uma professora um dia, foi assustador. Ela falou, ai, doutora Damares, olha, eu vou falar sobre suicídio com meus alunos hoje. Até porque esse tema, ele é um tanto tabu para todos. Imagina como você vai tratar desse assunto com criança, não é? Exatamente. A inabilidade para lidar com isso, porque não é todo mundo que nem ao menos gosta de nos ouvir falar sobre isso. Já muda de canal, já não quer saber, porque é um tema realmente que é impactante. Mas, amados, como já fora dito hoje pela Simone e pela doutora Damares, é preciso falar do tema, porque quanto mais escondido, mais sofrimento escondido também, mais falta de habilidade, de conhecimento para lidar com o que está acontecendo diante dos nossos olhos. Então, é uma prestação de socorro, uma prestação de auxílio, saber a respeito do tema, especialmente com relação à criança, doutora. Darleide, por volta da década de 80, havia uma crença, inclusive de especialistas, de que não se devia falar sobre suicídio para não termos suicídio por imitação. Isso. Então, hoje é o contrário. Naturalmente que não podemos tratar do suicídio de forma a ser um espetáculo. Claro. Vou falar do protocolo para a imprensa, é super importante como noticiar um suicídio. Não é? E nem podemos romantizar o suicídio. É isso. Ele tem que ser tratado, especialmente com crianças, sob a perspectiva do valor da vida e do sofrimento, não é, daqueles que perdem o ente para o suicídio. E uma professora um dia me perguntou, foi até assim, foi meio assustador. Ela falou, Damares, hoje eu vou falar sobre suicídio com meus alunos. Eu pensei de fazer uma encenação de uma criança que não valorizava mais a vida e que estava tentando tirar a própria vida. Eu fiquei apavorada, eu falei, ainda bem que você me perguntou. Jamais, com crianças, é roda de conversa.
E são nas rodas de conversa que você pode identificar numa criança uma ideação suicida. Então, você vai conversar sobre o que ele pensa a respeito de pessoas que não valorizam mais a vida. O que vocês acham de pessoas que não querem mais viver, que desistiram de viver, que não conseguem mais enfrentar os seus problemas? Você faz perguntas para as crianças. E você pode fazer afirmações, não é, a respeito do sofrimento das famílias que perdem pessoas que desistiram de viver. O que vocês pensam? Quando você começa a perguntar, um fala assim, olha, eu acho que é isso mesmo, né? Se a vida não é legal mais, para que viver? Pode ser um tipo de revelação. O outro fala, não, eu acho absurdo, a vida é tão boa, com a minha família, eu gosto de brincar. E aí você vai, através de perguntas e de afirmações relacionadas a dor e sofrimento, não é? Daqueles que ficam diante daqueles que deixam de viver, é que você pode identificar em crianças ideações suicidas, mas jamais fazer encenação, não é? Jamais tratar do suicídio sob essa perspectiva, mas em rodas de conversa e até de forma lúdica, natural, para que revelações sejam feitas numa conversa como essa. É isso. Atenção sempre, né? Atenção à fala, à expressão, ao modo, ao comportamento, investigar, perceber, mas para isso a gente precisa olhar, a gente precisa enxergar o outro, a gente precisa escutar e a gente precisa saber como fazer, não é? Nós vamos para o intervalo rápido, na volta nós continuamos. Ainda temos aqui perguntas muito importantes para a doutora Simone responder, juntamente com a doutora Damares Moura. É rapidinho, já estamos de volta. Oi, queridos, vamos voltando aqui no nosso consultório. Eu quero indicar para você, já de largada, pedir a revista Entre Família. Vamos falar sobre questões de ordem emocional, de como organizar, como gerenciar a sua família. Então, precisa ter conhecimento, precisa ter ajuda, suporte. Nós estamos aqui no consultório toda semana te auxiliando com isto e queremos mandar ainda até você a revista Entre Família. Essa que eu tenho aqui em mãos e eu sempre estou indicando porque faz muito bem. Então, entre em contato com a gente, pede a revista Entre Família. É muito simples, é um presente da Novo Tempo, você não vai pagar nada. Se mandar uma mensagem no WhatsApp, rapidinho, tranquilamente, só dizendo, olha, eu gostaria de receber a revista Entre Família, quero estudar sobre família, foi a Darleide que indicou no consultório, então aqui estou eu. E logo o pessoal vai responder para você, ou você pode também ligar, se tiver alguma outra questão, 12 21 27 31 21, tem gente que não usa o WhatsApp, não tem um aplicativo, então pode ligar, 0 operadora 12 21 27 31 21. Vou só lembrar para você, mas aparece aí no seu vídeo, 12 98244 4449 é o nosso WhatsApp. 98244 4449. Fica aí um tempinho na tela, o tempinho de você anotar e mandar a sua mensagem para a gente ou ligar quando puder, pedindo a revista Entre Família. Combinado assim? Então tá certo. Nós vamos continuar aqui a nossa conversa de hoje sobre sofrimento e suicídio, sobre morrência, que é um termo, inclusive, que foi cunhado por uma pós-doutora em suicidologia brasileira, a doutora Karina, uma profissional excelente também, tem canal no YouTube. Produção, joga aquela informação que eu pedi com o nome da doutora Karina. É uma especialista no tema suicídio. Para você ter uma ideia, ela com 10 anos de idade, quantas vezes ajudou a sua mãe, que dezenas de vezes atentou contra a própria vida, mas graças a Deus não conseguiu em nenhuma das vezes, obviamente, e está então posta esta história na vida desta mulher, Karina Gente, daqui de longe nem consigo ler. Fujimitsu.
Anota aí, é o nome dela no canal no YouTube. Tem uma série de conteúdos sobre o tema suicídio. Ela é especialista, doutora e pós-doutora. Para mim, assim, é de grande valia comunicar a você que tem alguém que pode te auxiliar com mais informação, com mais conteúdo. Vai nesse canal, é minha indicação hoje para você, tá bem? Anota aí, deixa mais um tempinho, produção. A doutora Karina Okajima Fujimoto. É isso, Fujimoto. Ela, inclusive, amiga, é casada com baiano. É lá da sua terra, querida. A doutora Damares é baiana. Bom, e vamos continuando aqui. Vou chamar de volta aqui para a gente conversar com a doutora Simone Borri, psicóloga, para vir aqui nos ajudar com muitas questões que estão chegando, muitas ligadas à ansiedade e depressão, Simone. E parece que a doença, a depressão, sempre se associa, e eu queria que você então esclarecesse melhor, ao suicídio, sendo que eu lembro de um caso muito conhecido e que foi bastante divulgado à época, de um ator americano, o ator Robin Williams, quando ele deu fim à sua própria vida, mas a sua esposa chegou a dizer o seguinte: Simone, a depressão não matou o meu marido, a depressão foi um dos 50 sintomas que ele padecia. Então não é só a depressão, ou nem sempre a depressão, mas ela está presente em muitos casos. Esclarece pra gente. Exatamente. Primeiro que o suicídio é um fenômeno complexo, a gente não vai dizer que existe um fator que determina o comportamento suicida. 36% dos casos de suicídio envolvem a depressão, mas o que a gente mais vê é o que a gente chama de comorbidades. Então, é a depressão aliada ao alcoolismo, ou é um transtorno de personalidade que tem um episódio depressivo. Então, quanto mais comorbidades, mais vulnerável essa pessoa ao comportamento suicida. Eu acho muito importante a gente destacar que no comportamento suicida a gente está falando de um comportamento em que a gente encontra uma palavra chamada ambivalência. O que é isso? É um desejo de morrer, mas também tem o desejo de viver. E o nosso trabalho ele é voltado exatamente para fortalecer esse desejo de viver. Justamente porque, como eu falei no início, essa pessoa ela está usando todos os recursos internos que ela tem para administrar os problemas e acabar os recursos. E aí, quanto mais prejudicada ela está, que é quando a gente fala das comorbidades, claro, tem história de vida também. Então, pessoas que acabam tendo uma história de vida carregada de vários tipos de violência, violência psicológica, física, negligência, pessoas que têm uma tendência ao comportamento rígido, um modo de funcionamento rígido. Existem aí umas condições clínicas que, aliados à depressão, a gente potencializa o comportamento suicida. A gente sabe que a população com depressão, ela está muito maior, o comportamento suicida está muito maior do que na população em geral. E a gente sabe que dos 9 sintomas da depressão, um deles é justamente a ideação suicida. Numa depressão grave, uma depressão maior, a gente vai encontrar aí a ideação suicida que faz parte do quadro da depressão. Por isso que é tão importante a gente tratar. Quanto mais precoce a gente intervém, mais distante esse comportamento permanece da pessoa. Sabe o que eu acho interessante, Darleide? Em geral, as pessoas acabam tendo um primeiro episódio depressivo e, vamos imaginar aqui está meu estado basal, então eu tenho um episódio depressivo leve, eu tenho um rebaixamento de humor. Se eu não trato, com 6 a 8 meses, eu tenho uma tendência a melhorar, mas eu já não volto mais para o meu estado anterior. Eu melhoro, mas eu volto um pouco abaixo. Em 2 anos, eu aumento em quase 40% a chance de ter um segundo episódio depressivo. E em 5 anos, em 72%. E o segundo episódio depressivo, ele já não vem na forma leve, ele já vem com mais sintomas. Então, quanto mais eu conheço e intervenho precocemente, melhor
a resposta de comportamento dessa pessoa. Simone, olha só. Alguém que nos escreve e diz: estou pensando em morrer. Alguém vai dizer: meu Deus, não fala isso, para com isso. Mas é alguém comunicando o seu desejo de morrer. Ela diz: não aguento mais essa vida, tenho depressão e ansiedade, ansiedade generalizada, tenho fibromialgia, não aguento mais tanta dor e tantos medicamentos. Inclusive, em 2018, eu tentei 3 vezes contra a minha própria vida. Agora eu penso em fazer de outra forma. Uau, isso aqui é um grito em rede nacional que eu estou reverberando para alguém dizer assim: meu Deus, mas não fala nisso. Mas ela está pedindo socorro, ela não está anunciando a morte, ela está pedindo socorro. É isso que a gente precisa entender também, não é, Simone? Que ao falar desse desejo de morrer, é alguém pedindo socorro e a gente precisa acudir, ponto. Você viu, Darleide? Ela citou aí algumas comorbidades: a depressão, a ansiedade, a fibromialgia. Quanto maior a comorbidade, menos recursos ela começa a ter para enfrentar a realidade. A necessidade urgente de um acompanhamento com um especialista. Ela exige uma necessidade, realmente. E aí, quando a gente vai começar a falar explicitamente agora, qual que seria o papel de um familiar? A gente pode já entrar nesse aspecto da lei? Sim. Porque é o que a gente falou no início do programa. Isso não vai acontecer na frente de um especialista. Tá aí, ela falando em rede nacional. Não tem um especialista. Claro que temos nós aqui, mas a gente está distante. O que acontece numa hora dessa? De novo, o que a gente vai conversar aqui não é para profissionais de saúde mental, é para a população em geral. Eu gosto muito de destacar isso. Inclusive, existem cartilhas da Organização Mundial da Saúde, que eu acho muito importante. Elas foram feitas para conselheiros, para professores, para educadores, justamente como a gente intervir nessas situações quando elas aparecem na nossa frente. A primeira coisa que um parente, um colega de trabalho precisa fazer, quando a gente fala de alguém que está numa crise e ela fala abertamente sobre o assunto para a gente, que bom que ela está falando. Porque quando ela fala, a fala ajuda a organizar esse pensamento. Só que isso é momentâneo. Isso é terapêutico, mas não necessariamente vai resolver a situação. Então, é preferível ela falar do que ela literalmente implodir e atuar. Então, a primeira coisa que qualquer pessoa precisa fazer é o que a gente chama de uma escuta ativa, é de um ouvinte. Mesmo que eu não concorde com o que a pessoa esteja falando, mesmo que ela fale coisas que eu não acredite, eu preciso ter uma escuta ativa. O meu papel é que ela coloque para fora. E aí, quando eu falo uma escuta ativa, não é a pessoa falando, no celular. É literalmente alguém olho no olho. E aí, aqui eu preciso falar de 4Ds, para vocês não esquecerem. Uma pessoa potencialmente em comportamento suicida, ou seja, a gente fala que a gente está com querosene e o fósforo, está tudo pronto. Ela vai apresentar 4Ds. Ela vai apresentar depressão. Depressão não necessariamente a doença. Eu quero que vocês pensem na depressão no sentido de que houve um rebaixamento de humor. Tem uma angústia muito grande nesse momento. Tem a desesperança, é uma pessoa que não vê mais sentido, ela não vê mais esperança, ela não vê mais futuro. A gente vai falar também de um desespero, ela está desesperada e você vê, isso é visível, é literal. E tem um 4D, que é o desamparo. A partir do momento que eu começo a escutar o que essa pessoa tem para falar, eu quebro esse desamparo. Então, naquele momento, eu estou tirando um dos 4Ds. Então, naquele momento, esse comportamento não vai acontecer. Então, eu preciso escutar. E por mais doloroso que seja, com que frequência você pensa isso? Tem muito tempo que você pensa? Essa pessoa tem acesso à forma de morte? Nossa, Simone, que horrível isso. Se a gente não fala, Exatamente. Essa pessoa engole. O nosso papel é dar condições para que ela fale, porque quando ela fala, naquele momento, ela tem um alívio. Só que não resolve.
Por isso que o nosso papel é fazer uma escuta ativa. Então, escuta ativa é eu escutar, eu entender quais são as emoções que ela está sentindo naquele momento. Eu não estou lá para julgar, eu não estou lá para dar sermão, não é meu papel falar. O meu papel é escutar o que essa pessoa tem a dizer. E por mais que eu não concorde com nada, pode falar, eu estou aqui com você, eu estou aqui. Nessa hora você quebrou o quarto alicerce, que é a questão do desamparo. Nessa hora, você tem uma situação mais, por mais doloroso que seja, mas essa situação, ela está mais tranquila. Só que eu não posso ficar com essa informação. Para você ter noção, essa é uma situação que eu, como psicóloga, ou um psiquiatra, os profissionais da área de saúde, eles quebram o sigilo. E nós estamos amparados eticamente para a gente quebrar o sigilo nessa hora. Quanto mais uma pessoa, um cidadão comum. Quando eu falo quebrar, não é eu sair agora contando para todo mundo, mas eu vou acionar a rede. O que é a rede? As famílias, a pessoa próxima a ela. Eu preciso também ver quem são os profissionais. Então, a gente tem aí os Centros de Atenção Psicossociais, que são os CAPS. Isso é dentro do SUS. O comportamento suicida, o CAPS ele é porta aberta e ele vai priorizar esses casos. Então, é quando eu vou fazer esse papel de ponte. Ao mesmo tempo, então, uma escuta ativa e eu preciso prestar atenção nesse ambiente. A pessoa, normalmente, quando ela está com querosene e o fósforo na mão, e eu estou lá quebrando a questão do desamparo. Mas eu preciso estar prestando atenção nesse ambiente se tem algum objeto ou algo que possa colocar essa pessoa em risco. Então, eu estou ouvindo e eu estou separando esses objetos potenciais naquela hora. O que eu digo é o seguinte, por mais doloroso que seja escutar, esse é o nosso papel. Porque nessa hora você está dando condições para que essa pessoa organize esse pensamento. Você tirou um dos 4Ds e naquele momento a pessoa está mais tranquila. Mas eu não posso ficar com esse segredo. Não é só isso, né? Doutora Damares, a vivência do indivíduo que agora está num processo de morrência, que é essa história, o que passou, o que aconteceu, alguma coisa a doutora Simone pontuou ali também em termos de violência, abusos, e essas informações em termos de números, abuso, violência, também faz parte do seu trabalho de colher informações, de trabalhar, apresentar projetos. Quais são, por exemplo, abuso sexual? Nós tivemos recentemente trabalhando a campanha Quebrando o Silêncio, mulheres, crianças, enfim, vulneráveis. Qual a importância de nós considerarmos, por exemplo, abuso sexual em relação ao tema de hoje? Darleide, você sabe que a Associação Brasileira de Psiquiatria aponta abuso sexual na infância como uma das causas de suicídio. Eu acho que é super importante a gente falar isso, porque há hoje um crescimento exponencial do abuso sexual infantil no Brasil. Inclusive, a OMS já considera que é um problema de saúde pública no Brasil o abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. O abuso sexual é a satisfação da própria lascívia. Não é? A exploração sexual é com a obtenção de lucro. Mas, de qualquer forma, crianças e adolescentes ou que vivenciam o abuso sexual ou que vivenciam a exploração sexual são igualmente vítimas desta prática de violação da dignidade sexual. E você sabe que talvez não haja uma espécie de violência dentre a violência física, psicológica, patrimonial, moral, psicológica e sexual. Talvez não haja uma espécie de violência mais violadora, me perdão da redundância, não é, da dignidade humana do que as violências de natureza sexual. Eu atendo famílias, não é, cujas crianças foram vítimas de abuso sexual. Se esse indivíduo
essa criança não é abusada pelo companheiro, o namorado, o padrasto, o avô, eu estou citando casos que eu atendi. Sim. O pai biológico, não é? Se essas crianças não forem tratadas ainda na infância, elas vão carregar consigo consequências de difícil ou de impossível reparação. E elas passam toda a vida carregando consigo a dor daquela violência a ponto de perderem a vontade de viver. Eu vou contar uma experiência aqui muito breve. Eu fiz uma palestra para líderes de crianças. Né? Mas eu fui lá para ajudá-los a identificar vítimas de abuso sexual. Mas ao final da palestra, eu fui procurada pelo líder. Um homem de quase 60 anos de idade, e ele veio chorando. Ele foi para aprender como identificar crianças dentre aquelas com as quais ele convive e lidera, não é? Sintomas de crianças abusadas sexualmente. E ele veio chorando para mim e ele falou, olha, está insuportável viver e hoje ouvir tudo o que você disse, porque eu fui abusado sexualmente durante toda a minha infância. Meu Deus. E eu carrego comigo a dor do abuso por toda a minha juventude e agora já com quase 60 anos de idade. E eu fiz um apelo a ele e pedi que ele se comprometesse comigo. Ele vive em outro estado do Brasil, não é no estado de São Paulo, não é? Eram líderes de vários estados e eu pedi que ele se comprometesse comigo naquela conversa sigilosa que nós tivemos ali, de que ao chegar no seu estado ele ia imediatamente buscar ajuda. Eu falei, se você não teve a oportunidade, a possibilidade, não é talvez até a iniciativa, não é por alguma circunstância de cuidar da sua saúde emocional, você vai fazer isso agora, porque você merece viver dignamente, você merece socorrer a você mesmo nessa dor e dar uma nova chance de você se reconectar com a vida, não é? E ser feliz. E ele chorou muito ali e tomou essa decisão. E, naturalmente, eu não posso afirmar se ele fez isso, mas tomou a decisão de imediatamente buscar ajuda. Então, Darleide, a Associação Brasileira de Psiquiatria, que, aliás, traz números atualíssimos, 12 mil brasileiros tiram a vida por ano. Meu Deus. São 32 brasileiros por dia, dados atualizados da Associação Brasileira de Psiquiatria. 1 milhão de pessoas tiram a vida por ano no mundo. São 3 pessoas, é uma pessoa a cada 3 segundos. Pelo menos 17% Darleide, de brasileiros, e nós não estamos falando dos dados atualizados da pandemia, que o pós-pandemia certamente vai desnudar uma realidade ainda mais cruel. 17% de brasileiros já pensaram alguma vez em tirar a própria vida. Então, o apelo que eu faço aqui, o artigo 227 da Constituição Federal diz que é dever de todos. Eu quero pegar o gancho de Simone. Simone apresentou o dever da família. E eu quero ampliar o dever. É dever de todos, inclusive é um dever legal. Artigo 227 da Constituição Federal diz que é dever da família, do Estado e da sociedade. Quem é a sociedade? Somos todos nós. São igrejas, são organizações não governamentais. É dever de todos colocar a salvo. Olha a obrigação que nós temos, eu tenho, você tem, todos nós temos. Não é? Colocar a salvo com absoluta prioridade, são essas as palavras da lei. Colocar a salvo de todo tipo de exploração, de violência, de tratamento desumano, vexatório, tudo isso está dito na lei. Com absoluta prioridade, crianças e jovens. Por que colocar a salvo estes indivíduos? Crianças são indivíduos em formação. Exato. Os jovens são indivíduos que estão vivendo ainda a ilusão de uma vida que nem sabe se terão. É dever nosso colocar a salvo com absoluta prioridade de qualquer tratamento que leve esses indivíduos em formação a adoecimentos ou qualquer vivência, não é, que os faça ter uma depressão
ou qualquer outro adoecimento emocional, não sou especialista em comportamento humano, mas eu sei que legalmente é nosso dever participar desse esforço. Não se esqueçam do 188, Darleide. Centro de Valorização da Vida, por favor, ligação gratuita. 188, você pode ficar quanto tempo for necessário falando com o especialista que vai fazer essa escuta, que Simone falou agora. Essa escuta ativa é importantíssimo. 188, ligação gratuita. Centro de Valorização da Vida para aqueles que estão desistindo e vivem essa ambivalência que ela falou. Aliás, a OMS trata as pessoas com suicídio exatamente com essas 3 características. A ambivalência, a dúvida entre viver e morrer. A rigidez, porque ele acha que ele não tem mais nada para fazer para viver. E a impulsividade é mais uma característica que a OMS atribui a pessoas que tiram a própria vida. Portanto, quem vive este dilema entre viver e morrer, lembre-se do 188, é uma ligação gratuita e você pode falar quanto tempo for necessário para você obter essa escuta ativa. Guarde esse número, 188, faça uso dele tendo necessidade. Faltando, todo o Brasil pode fazer uso do 188, faltando quem possa ouvi-lo com qualidade, ouvi-la com qualidade. E eu espero que você esteja percebendo que o que está em torno da questão suicídio é falta de suporte em amor. Vidas que foram perdendo o sabor, perdendo o desejo, perdendo-se dela mesma. E está acontecendo entre nós, dentro de casa. Hoje eu conversava com uma mãe. O seu filho tem 20 anos de idade. Quando ele era ainda um garoto, até aqui, ele já fez algumas tantas tentativas de tirar a própria vida. Crianças, adolescentes, jovens perdendo o desejo de viver. Os adultos, os mais velhos, com esta pandemia, ou pós-pandemia, é o que a doutora Damares acabou de dizer. Saberemos ainda viver? Então, que tenhamos o cuidado de olhar para quem está do lado, para quem está com a gente, para sermos ouvidos, para sermos atentos, para sermos acolhedores, menos julgadores, menos desatentos à necessidade do outro. Eu quero trazer rapidinho a doutora Simone, só para a gente se despedir, porque o programa, assim, com tanta informação, com tanto o que dizer. Simone, obrigada. Sua falinha, assim, de um minutinho, só eu sei que é pouquíssimo para a riqueza que esse assunto pede e de informação, de conteúdo que você tem, mas, por favor, sela aqui com a gente o programa. São dois versos. Eu queria aproveitar 2 versos agora, Darleide. O primeiro está em João 10:10. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E eu estou falando exatamente para você que está achando que não vale mais a pena viver. Não é à toa você estar aqui conversando com a gente, porque você está conversando com a gente também. Essa é uma forma que Deus está mostrando claramente para você. Busque ajuda. Não fique assim. Ele não veio a esse mundo para que você tenha qualquer tipo de vida. Ele quer que você tenha vida em abundância. E eu queria terminar lendo Romanos 15:13, que ele diz assim, que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. São 4 Ds. Com Deus, a gente consegue tirar a desesperança. Com um amigo, com um familiar, a gente consegue mexer no desamparo. A gente precisa ajudar. Não adianta mais só palavras, a gente precisa agir. E chegou a hora. Obrigada, viu, Simone? Muito obrigada. Espero tê-la aqui outras vezes no consultório. Deus abençoe a você. Doutora Damares, muito obrigada também pelo esforço de vir até aqui, mas é um serviço que se presta, né? Muito obrigada. Eu que agradeço e eu queria deixar um apelo aos pais, Darleide. Há um crescimento exponencial do abuso infantil, que é uma causa importante de adoecimentos e de suicídio também.
Cuidam dos seus filhos. Saibam onde estão, com quem estão falando, especialmente na rede mundial de computadores. É o meu apelo final, porque eu sei a dor que carregam estas crianças que são violadas sexualmente, precocemente em sua vida. Que Deus inspire a todos e nos ajude a servirmos com tudo que temos. É isso. Obrigada, viu? Obrigada, Muito querida. obrigada. Obrigada a você também pela audiência. Lendo aqui alguns dos recadinhos é de partir o coração. Se nós não pudemos te ouvir ou te responder aqui, ligue 188. Agora, pode ser agora, hoje, alguém vai te ouvir. E nós estaremos daqui também, sempre compartilhando com você esperança. Mas não desista. O suicídio é uma decisão definitiva por um problema que pode ser simplesmente passageiro e é. Tenha fé, tenha esperança. Nós oramos por você, te ajudamos daqui sempre. Um abraço e até semana que vem.